Bom, vamos iniciar então o assunto sobre hematologia, tá certo? Então, como essa é a primeira aula, uma aula introdutória, é importante que a gente saiba como é que acontece a formação dos elementos figurados do sangue, ok? Ou seja, a formação do sangue. A formação do sangue a gente chama de hematopoiese, tá certo? Então, como é que acontece essa formação de maneira geral? Claro que eu não vou detalhar cada linhagem, não, porque nem caberia no quadro, tá certo? Então, para iniciar, a gente tem que entender que existe no início uma célula-tronco, ok? A célula-tronco, ela vai ser onipotente ou totipotente, ou seja, aquela célula-tronco embrionária que pode formar qualquer tipo de célula para formar qualquer tipo de tecido do organismo, tá certo? E ela vai se subdividir nas linhagens hematológicas, tá certo? Então ela vai se dividir aqui para formar as linhagens sanguíneas. Então a gente tem a linhagem linfóide e a linhagem mieloide. Tá certo? A linhagem linfóide vai dar origem, basicamente, a três tipos de células, ok? São as células NK, Natural Killer, são os linfócitos, no caso, o linfócito B e o linfócito T, ok? Só lembrando que o linfócito B também vai formar o plasmócito. Tranquilo? O linfócito T, ele basicamente é formado e vai amadurecer no timo, por isso linfócito T, e linfócito B na medula óssea mesmo, ok? A série linfóide vai dar origem aos outros tipos sanguíneos, por exemplo, as hemácias, ok? Então, de maneira geral, ele vai dar origem à hemácia, a gente vai chamar isso de eritropoiese, ok? Então, nós temos aqui os eritroblastos. Toda vida que tiver blasto significa célula jovem, ok? Então, o eritroblasto, ele vai dar origem, isso de maneira simplificada, tá certo? Porque existem várias etapas nesse processo de formação das células, ok? Então, os eritroblastos vão dar origem aos reticulócitos, e o reticulócito vai acabar formando a hemácia, o eritrócito. Ok? Detalhe é que o eritroblasto, que é a célula precursora, ela ainda tem núcleo, tá certo? À medida que ele vai se transformando em eritrócito, vai perdendo o núcleo, vai perdendo as organelas. Tanto que o eritrócito já é uma célula madura, já é a hemácia que não tem mais organelas, tá certo? Ela já está no sangue periférico, junto com o reticulócito também que está no sangue periférico. Ok? A hemácia, ela dura aproximadamente 120 dias, uns 3 a 4 meses, ok? Enquanto o reticulócito, ele dura de 24 a 48 horas. Ou seja, se eu peço um hemograma e vem lá uma contagem de reticulócitos, se eu estou vendo, ou então num esfregaço, mesmo, numa lâmina com esfregaço de sangue, se eu estou vendo reticulócitos, significa que aqueles reticulócitos estão ali há 24 ou 48 horas no máximo, ok? Agora, se eu vejo uma hemácia, não dá para eu dizer há quanto tempo ela está lá, tá certo? Só dá para eu dizer que ela não está lá há mais de 120 dias, certo? Muito bem. Além dos
eritrócitos, a gente forma também os granulócitos. Os granulócitos. Quem são os granulócitos? Basicamente são os eosinófilos, os basófilos e os neutrófilos. Ok? Estou escrevendo abreviado porque talvez não vai caber aqui. Além dos granulócitos e dos eritroblastos, vai acontecer a produção das plaquetas, tá certo? A gente chama de trombopoetina. Vai acontecer a formação dos megacardioblastos, que vão se transformar em megacariócitos, que vão se fragmentar em plaquetas, ok? Os megacariócitos, que vão se transformar nas plaquetas. Certo? E por último, além de granulócitos, a gente também forma, na linhagem mieloide, os monócitos, que vão dar origem ao macrófago. O monócito é a célula que está no sangue, quando ela passa para o tecido, passa a se chamar macrófago, que não vai caber aqui. Então eu vou colocar bem aqui. Monócitos. Então, olha só. A gente tem a linhagem mieloide dando origem aos monócitos, dando origem às plaquetas, dando origem aos granulócitos e dando origem às hemácias. Ok? A linhagem linfóide vai dar origem às células natural killer, linfócitos B, linfócitos T. Ficou meio desorganizado, mas é basicamente isso aí. Ok? No final, eu tenho plaquetas formadas, hemácias formadas e leucócitos formados, tanto linfócitos quanto granulócitos, monócitos. Ok? Pronto. A gente passa então a falar só da eritropoese, só da formação da hemácia. Deixa eu apagar isso aqui. Então, hematopoese é a formação do sangue todo. Eritropoese vai ser a formação das hemácias. E na formação das hemácias, o que eu quero que vocês entendam é simplesmente que a gente tem aqui os eritroblastos. Os eritroblastos, eles vão dar origem aos reticulócitos, que basicamente é quando o eritroblasto perde o núcleo, aí fica só as organelas ali, então já vai ser o reticulócito. Os reticulócitos, eles são mais azulados um pouco, porque eles têm ainda um pouco de RNA. Então dá para diferenciar um pouco maior e um pouco mais azulado, dá para diferenciar da hemácia, certo? Quando é feito esse pregaço. E aí o reticulócito vai dar origem às hemácias, aos eritrócitos. Então, só um detalhe importante é que os eritrócitos, eles vão estar na medula. E os reticulócitos e eritroblastos vão estar no sangue periférico. Tranquilo? Muito bem. O que é que eu preciso para formar hemácias? O que é que a minha medula precisa
para formar hemácias? Quais são os substratos? Quais são os estímulos? Então vamos lá. Eu preciso, basicamente, de algumas vitaminas, tá certo? Então eu preciso, por exemplo, de B6, B9, B12, respectivamente. A piridoxina, que é o B6, ao folato ou ácido fólico, que é o B9, e o B12, que é a cianocobalamina, ou só cobalamina, tá certo? Além disso, o que mais que eu preciso para formar o sangue, né? Eu preciso, por exemplo, de estímulos. E quais são esses estímulos? Por exemplo, uma falta de oxigênio ou uma baixa na pressão de oxigênio já pode ser um estímulo para o rim, tá certo? E o rim vai produzir o quê? Vai produzir basicamente um hormônio chamado eritropoietina. A eritropoietina vai agir lá na medula, estimulando a produção de células sanguíneas, ok? De hemácias. O que mais? Então, diminuição, né? A pressão de oxigênio pode estimular a produção de eritropoietina, que vai acabar estimulando a produção de hemácias. Não podemos esquecer do ferro, tá certo? Importante componente aí da hemácia. Então, basicamente, são esses os substratos e os estímulos importantes para a produção de novas células vermelhas, ok? Pronto, depois disso a gente passa a falar de alguns aspectos importantes relacionados à produção. Por exemplo, o baço. O baço é um órgão muito importante porque todo o sangue acaba circulando e passando pelo baço, ok? Então, quando a gente tem aqui o baço, ele vai ser um importante renovador de células sanguíneas. Porque, olha só, existem os sinusoides do baço e existe o cordão esplênico. O cordão esplênico, na verdade, é uma estreita passagem em que as hemácias vão ter que passar por dentro, ok? Então, a hemácia, quando ela é formada, quando o eritrócito é formado, já que o eritroblasto perdeu o núcleo, o eritrócito ele vai ficar murcho. Ele vai ter como se fosse mais membrana do que citoplasma. E isso é importante porque vai fazer com que ele tenha uma certa deformabilidade, tá certo? Então a hemácia, ela tem uma deformidade. E isso é importante para ela passar pelo cordão do baço, tá certo? Então a hemácia está lá circulando. Quando ela chega no baço, ela vai ter que passar pelos sinusoides do baço, por esse cordãozinho, e ela tem que se espremer ali, se deformar para poder passar aqui. Ok? Agora, imagina só o seguinte. Imagina que essa hemácia já passou muito pelo baço, várias vezes. Ela está ficando velha. Quando chega mais ou menos lá para 120 dias, ela já está muito velha. Ou seja, ela já está com a sua membrana plasmática bastante envelhecida. E aí ela começa a impactar aqui no baço e ela não consegue ter essa deformabilidade toda que ela tinha antigamente, né? Então, o que é que acontece? Os macrófagos do baço percebem isso. Eles percebem que a célula já não está mais com aquele vigor todo. E aí eles vão e fagocitam e destroem a hemácia velha. É basicamente isso que acontece numa pessoa normal, tá certo? O que acontece, por exemplo, quando uma pessoa tem anemia falciforme? Ou seja, quando a hemácia é em forma de foice.
A hemácia está toda dura, toda esticada, em forma de foice, né? Então ela vai passar direitinho aí pelo cordão esplênico? Não, né? Ela vai ter uma dificuldade maior de passar pelo cordão esplênico. Aí o que é que vai acontecer? O macrófago vai perceber isso e vai começar a degradar. Vai começar a destruir essas células. Só que essas células são jovens. Elas só são defeituosas, mas elas são jovens. Aí o macrófago vai e destrói elas. E a gente vai começar a ter, então, hemólise. Hemólise, na verdade, é a destruição da hemácia de forma, digamos, patológica. Ok? Ela não deveria estar sendo destruída naquele momento, mas acabou sendo destruída por algum motivo. Nesse caso, por conta do formato da hemácia. Tá certo? Se eu tenho uma hemácia que ela não consegue se deformar direitinho, por exemplo, se ela é uma bola, se ela é esférica, ou seja, se a pessoa tem uma esferocitose, também vai ter dificuldade de passar por esse cordão, porque ela não se deforma, e aí vem um macrófago e destrói ela antes do tempo. E aí eu vou ter hemólise, tá certo? Então a esferocitose também pode causar hemólise. Outra coisa, se eu tenho autoanticorpos, anticorpos contra a minha própria hemácia, o que vai acontecer? Eles vão marcar a hemácia. Né? Quando ele passa por esse cordão esplênico, pelo fato dela estar marcada, o macrófago vai achar que é o quê? Que é uma bactéria. Né? O certo seria ele destruir aquelas bactérias encapsuladas. Né? O baço ele ajuda na destruição dessas células encapsuladas. Mas se a hemácia está marcada, ele vai achar que é uma bactéria também encapsulada. E vai destruir também. E vai causar hemólise também. Tá certo? Causando, por exemplo, uma anemia hemolítica autoimune. Tranquilo? Então, o baço ele é importante por causa disso. Tá certo? Muito bem. Falamos da formação da hemácia. Falamos sobre como ela se comporta na circulação, né? Então, quando o baço destrói ela, isso vai ser uma hemólise extravascular, ok? E agora, por dentro, como é que a gente vai formar a hemoglobina? Porque, veja só, a hemácia perde o núcleo, né? A célula precursora da hemácia perde o núcleo para poder a hemácia ter mais espaço para armazenar hemoglobina, ok? E aí essa hemoglobina, ela é importantíssima, porque é ela que vai transportar o oxigênio para todos os nossos tecidos, não é? Então vamos lá. Vamos entender agora a formação da hemoglobina. Então como é que se dá a formação da hemoglobina? Tudo isso é para depois a gente começar a entrar no assunto das anemias, ok? Então, o que é hemoglobina? Hemoglobina é uma molécula que transporta oxigênio. Do que a hemoglobina é formada, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma célula precursora das hemácias, tá certo? Um eritroblasto. Então, tá aqui o eritroblasto, ok? A gente vai desenhar uma organela, que é muito importante aqui, ó. Acho que todo mundo conhece essa organela, que é a mitocôndria, ok? Então, basicamente, o que vai acontecer? A mitocôndria ela vai abrigar uma proteína chamada protoporfirina 9, ok? Essa proteína é importante, a protoporfirina 9, tranquilo? Lá no sangue, eu tenho uma proteína que transporta ferro, ok? Então a gente vai chamar ela de transferrina. A transferrina é uma proteína que consegue comportar, consegue
transportar duas moléculas de ferro, ok? Então, nós temos aqui o ferro. Não sei se vai aparecer no vídeo não, porque a mensuração está mais baixa, mas tudo bem. Então, a transferrina vai transportar o ferro. Quando ela chega na célula que vai formar a hemoglobina, ela vai ser endocitada por essa célula, ok? Então, ela vai entrar aqui na célula com o ferro e ela vai mandar o ferro, ela entrou aqui, e ela vai mandar o ferro para dentro da mitocôndria. Então, nós temos o ferro aqui dentro da mitocôndria, certo? E aí, através de um conjunto de reações químicas, de reações enzimáticas, eu vou conseguir juntar esse ferro com a protoporfirina 9, ok? E dentre essas reações enzimáticas, a gente precisa de um cofator. Lembra? Os cofatores, eles aceleram ali a reação enzimática. E aí, o cofator mais importante nesse momento aqui vai ser a B6, ok? A vitamina B6, a piridoxina, ela é importante como um cofator nas reações químicas para poder fazer com que o ferro se junte com a protoporfirina 9, ok? O ferro junto com a protoporfirina 9 acaba formando, vou colocar de vermelho, o M. Então, o grupamento M nada mais é do que o ferro mais a protoporfirina 9, tá certo? Se em algum momento dessas reações químicas aqui acontecer uma falha, por exemplo, se eu tenho uma falha na produção de coproporfirina, uroporfirina, que são outros derivados dessa proteína aí, se eu tenho a falta de algumas delas, eu não vou formar a protoporfirina, tá certo? E aí eu vou ter uma doença chamada porfiria, ok? A porfiria é a falta de uma das enzimas que ajuda na produção da protoporfirina 9, tá certo? Então vamos lá, vamos continuar. Para formar a hemoglobina, eu preciso de um grupamento M e um grupamento de globina, tá certo? Então olha só, o que é hemoglobina? Nada mais é do que o M mais a globina. Ok? Já entendi como é que eu formo o M. Como é que eu formo a globina, então? A globina são proteínas, tá certo? Que já são formadas aqui. E as mais comuns em uma pessoa normal vai ser a hemoglobina, aliás, vai ser a globina alfa e a globina beta, ok? Então eu tenho duas cadeias de alfa-globina e mais duas cadeias de beta-globina. Alfa-globina mais beta-globina a gente vai chamar de globina A1, tá certo? Então, a globina A1 mais o M vai formar a hemoglobina. Tranquilo? Então, isso é importantíssimo para a gente entender o mecanismo das anemias, principalmente das anemias microcíticas. Ok? Então, vamos lá. A formação da hemoglobina é importante. A hemoglobina nada mais é do que o M mais a globina. O M é o ferro mais a protoporfirina 9. E a globina vai ser a junção da alfa-globina com a beta-globina, que vai formar a globina A1. Então, nós temos aqui o M mais a globina A1 formando a hemoglobina. No caso, essa hemoglobina será normal. A hemoglobina A1 é a hemoglobina normal no adulto.
Tá certo? Tranquilo até agora? Bom, então a partir daí a gente já passa a falar um pouco sobre as anemias microcíticas para iniciar. Então, eu vou apagar isso aqui. Então, agora, anemias microcíticas. Quando eu falo de uma anemia, eu pego o exame de sangue e eu basicamente olho hemácias, olho o hematócrito, a hemoglobina, tá certo? E aí eu defino se a pessoa tem ou não tem anemia. Agora, para classificar em macrocítica, microcítica, eu tenho que ver o tamanho da hemácia. E para ver o tamanho da hemácia, a gente olha para o VCM. Certo? Que é o volume corpuscular médio. Então, o VCM normal, ele é mais ou menos entre 80 a 100 femtolitros. Tá certo? Traduzindo, se for menor que 80, lá no hemograma, a pessoa está com uma anemia microcítica. Tá certo? Se for maior que 80, uma anemia macrocítica. Mas a gente vai falar aqui sobre as microcíticas. Então, olha só. Quando a célula precursora da hemácia está formando a hemácia, a gente viu que ela precisa de quê? Precisa de vários elementos. Tá certo? E aí, quando eu tenho uma anemia, ou seja, eu tenho uma falta de hemoglobina, imagina só, eu tenho aqui uma hemácia desse tamanho, cheia de moléculas de hemoglobina, tá certo? Se formando. E aí, se eu tenho pouca hemoglobina, ou seja, se eu tenho uma anemia com pouca hemoglobina, a tendência é essa célula aqui, já que tem pouca hemoglobina, ela vai ficar menor, tá certo? Ela vai ficar microcítica, ok? Então, se eu tenho pouca hemoglobina, a tendência é eu ter uma microcitose, certo? Agora, a microcitose, ela pode ser por vários motivos. Por exemplo, eu posso ter um problema no M, ou eu posso ter um problema na globina. Então, o M nada mais é do que o quê? Ferro e protoporfirina 9, tá certo? E eu posso ter também um problema na globina. Ok? Eu posso ter uma falta real de ferro, ou seja, a pessoa simplesmente não tem ferro no organismo. Então, eu posso ter uma anemia por uma falta real de ferro, certo? Mas eu também posso ter uma anemia pela falta funcional do ferro. Ou seja, eu tenho ferro no meu organismo, mas de alguma forma ele está preso lá e ele não consegue se juntar para formar o M. Ok? Então eu posso ter uma anemia pela falta funcional do ferro. Ok? Então vamos lá. Se eu tenho uma falta real de ferro, eu não tenho ferro no meu organismo. Que tipo de anemia eu vou ter? Eu vou ter uma anemia ferropriva, que é a mais comum, tá certo? Então a falta real de ferro vai causar uma anemia ferropriva, por privação de ferro. Agora, se o ferro eu tenho ferro no meu organismo, mas ele não está conseguindo ser liberado, digamos assim, para a produção de M. Eu vou ter uma falta funcional.
E a falta funcional de ferro acontece em doenças crônicas, certo? Doenças inflamatórias crônicas. Então, eu vou ter uma anemia da doença inflamatória crônica, que a gente vai entender depois como é que isso acontece, tá certo? Eu posso ter uma falta da protoporfirina 9, ok? Ou seja, eu tenho ferro no meu organismo, por isso que é importante se investigar as anemias, né? Nem toda anemia é ferropriva. Então, eu posso ter uma anemia ali e posso passar para o paciente ferro, sendo que ele não precisa de ferro. Na verdade, a falta dele é da protoporfirina 9. Né? Então, quando eu tenho uma anemia com falta não de ferro, mas de protoporfirina 9, eu vou ter uma anemia sideroblástica, tá certo? Uma anemia sideroblástica. E se o meu problema não é no grupamento M? Por exemplo, eu faço um perfil de ferro e está tudo normal, certo? Então, o meu problema não é no grupamento M. O meu problema pode ser na globina, tá certo? Pode ser uma falta de globina, uma falta parcial de globina, que a gente vai ver depois. Mas, nesse caso, eu vou ter uma talassemia. Então, as talassemias são as anemias microcíticas pela falta da globina, tá certo? Então, se você pega um hemograma e vê lá anemia microcítica, são esses 4 casos aí que você tem que tentar diferenciá-los, ok? Mas eu sempre vou pensar nesses 4 casos aí. O cara está com anemia, eu vou pensar em falta real de ferro, anemia ferropriva. Falta funcional do ferro, anemia da doença inflamatória crônica. Falta de protoporfirina 9, eu vou ter uma anemia sideroblástica. E falta de globina, eu vou ter uma talassemia, tá certo? Só um detalhe que é importantíssimo é a questão dos reticulócitos. Toda vida que a gente pede um hemograma, é bom pedir contagem de reticulócitos, porque senão não vem a contagem, tá certo? E os reticulócitos são importantes, como a gente já viu, não é? A gente tem os eritroblastos vão perdendo o núcleo ali, formando os reticulócitos, tá certo? E aí formam as hemácias. Eu peço reticulócito para saber se a pessoa não está tendo hemólise ou sangramento, né? Como a gente já viu lá no baço, se eu tiver algum problema, o baço pode destruir mais rápido as hemácias e causar hemólise, tá certo? Então, se eu tiver hemólise ou sangramento, o que está acontecendo com os meus reticulócitos? Eles vão estar aumentados ou diminuídos? Estou perdendo muito sangue. Então, a medula vai ter que repor essas hemácias perdidas. Então, para isso, ela aumenta os reticulócitos. Tá certo? Claro, se tiver uma falta aqui, falta de ferro, aí o problema já é do substrato. Aí já vai ser um problema para produzir reticulócitos. Então, se eu peço a contagem de reticulócitos, para quê? Para ver se não está tendo hemólise ou se não está tendo sangramento. Tá certo? Por exemplo, chega um senhor de idade com uma anemia, tá certo? E eu peço a contagem de reticulócitos e os reticulócitos estão altos. Bom, ou está tendo hemólise ou está tendo sangramento, tá bom? Então, nesses casos, pode ser que a pessoa esteja com um sangramento oculto nas fezes. Pode ser que seja necessária uma endoscopia, uma colonoscopia, tá certo? Para investigar, por exemplo, câncer de colo retal, câncer coloretal, né, que é um dos mais comuns de dar sangramento oculto nas fezes e de dar esse tipo de anemia. Tá certo? Então, por enquanto é só. Aí no próximo vídeo a gente vai falar de cada uma dessas anemias propriamente dita. Ok? Tranquilo?